Então, como já mencionado, queremos continuar nessa reflexão que iniciamos domingo retrasado, na verdade, falando sobre discipulado. E eu com isso, era a colocação que tínhamos. Na verdade, esse discipulado tem tudo a ver conosco. E hoje, refletindo um pouco nessa perspectiva de um chamado para uma vida com o Senhor. Também, como já mencionamos. Como dissemos na semana retrasada, é um tema que é bastante recorrente no contexto da igreja cristã. E a gente falou que ele merece sempre de novo estar na pauta, pela sua importância, pelos desafios que colocam de volta na nossa frente, que não podem ser em momentos algum esquecidos, abandonados. Porque esse tema, ele é absolutamente relevante para a nossa caminhada cristã. Afinal, a fé cristã, ela nos compromete com o seguimento nas pegadas de Jesus, com o discipulado. Ele nos chama, como fez também com seus discípulos no passado, por toda a história da igreja cristã, hoje continua chamando: vem e segue-me. Ande comigo, aprenda comigo, seja meu aluno, seja meu aprendiz, seja meu discípulo. É isso que nós somos. Se nós sempre de novo discutimos, por assim dizer, o mesmo assunto na mesa do café da manhã, na família ou no almoço, se sempre de novo o mesmo assunto volta a uma reunião, é pauta de uma reunião, é porque de alguma forma a gente sabe que esse assunto não está bem resolvido. E o assunto que volta sempre de novo à pauta é porque ele segue em aberto. Pelo menos demanda de nós que continuemos a refletir a respeito. E parece que o discipulado, ele tem essa característica. São anos e anos desde que eu me conheço, assim como cristão, como servo do Senhor Jesus, conheci esse evangelho, eu tenho ouvido falar disso. E a gente não se cansa desse tema, porque ele nos envolve, sim. E é um tema que ainda não pode ser dispensado. E eu creio que jamais será, porque ele não se fecha. A nossa vida inteira é uma vida de discipulado, até que o Senhor volte ou Ele nos chame para a sua glória. Ainda que não tenhamos colocado o tema, por assim dizer, numa agenda, em pequenos grupos, ou num plano diretor, ou no presbitério, ou aqui nos cultos, ele precisa pulsar em nossos corações. Vira e mexe, nós precisamos falar desse negócio. Então, há um outro assunto estreitamente ligado, conectado com o discipulado, e que está nesse pacote e que não pode ser desgrudado dele, é a questão do evangelismo. Pois é, a gente pode dizer, estamos meio parados na área do evangelismo? Ninguém mais evangeliza? Ninguém mais fala de Jesus? Quem são as pessoas que recém chegaram à fé em nosso meio? Como é que estamos nessa dimensão que Jesus, na verdade, nos conclama a fazer, a chamar pessoas a segui-lo? E aí nós temos sempre de novo muitas justificativas que se apresentam. Mas antes que as pessoas possam evangelizar, elas precisam ser discipuladas. Esse é um discurso que já ouvi muitas vezes. Nossos membros conhecem muito pouco da palavra de Deus, por isso precisam do discipulado, do ensino, para que saibam o que falar, conheçam versículos para poder expor. Sem sombra de dúvida, as pessoas cristãs, nós, nos nossos dias, muitas vezes a gente percebe de modo geral, eu não digo todos, mas a gente percebe no universo cristão uma imaturidade na fé bastante grande. O pouco conhecimento bíblico,
A gente vê que, às vezes, a gente vê coisas sendo ensinadas, coisas sendo pregadas, que as pessoas engolem como pílulas douradas, achando que isso tem a ver com o Evangelho, quando não tem. São, como o próprio Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, são verdadeiras doutrinas, muitas vezes boladas no inferno, transvestidas de cristandade. Então, e as pessoas engolem aquilo sem confrontar com a palavra. Paulo, falando da comunidade de Bereia, ele disse: olha, esse pessoal aí é gente boa, porque eles conferem nas Escrituras coisas que eu estou pregando, para ver se de fato é assim. Então, como irão testemunhar do Evangelho se desconhece o conteúdo do Evangelho? Quando de repente tudo gira em torno de uma boa moral, tudo gira em torno de prosperidade, de alcançar os meus desejos. Como irão falar, testemunhar do Evangelho quando falta maturidade cristã? Mas em contrapartida vejo pessoas, por exemplo, se a gente quer falar em ensino, saindo até mesmo de seminários de teologia e muito pouco discipulando pessoas, muito pouco investindo em outro irmão, irmã, caminhando junto, falando da palavra. E convenhamos, será que a frequência a um seminário de teologia, a uma escola bíblica, vai gerar em si, por si só, a maturidade cristã? Aliás, como e com que critérios, vamos dizer assim, podemos dizer que determinada pessoa é madura na fé? O que caracteriza a maturidade cristã? Pela quantidade de versículos que alguém sabe de cor, citar de cabeça? Pelo alto nível de conhecimento bíblico que uma pessoa possui ao longo dos anos? Pela sua longa frequência a um templo, a um culto? Segundo eu entendo, conhecimento bíblico, conhecimento da visão doutrinária da igreja, número de versículos bíblicos decorados, frequência ao culto e por aí vai, por si só, não são pré-requisitos de uma maturidade cristã. É claro que eu não estou negando que estas coisas são importantes, são necessárias, elas fazem parte da vida, mas elas não são fundantes, por assim dizer, não são fundamentais. Paulo escreveu aos Coríntios e tratou de um tema muito difícil, como tantos outros que ele trata, especialmente também na primeira carta. E o tema do capítulo 8 que ele trata é sobre comer ou não comer carne sacrificada a ídolos. Porque havia muitos templos pagãos e animais eram sacrificados em adoração a esses ídolos, e muita dessa carne que sobrava, posteriormente era disponibilizada no mercado. E os cristãos começavam a se perguntar: vem cá, mas dá para comer essa carne? Afinal, ela foi dedicada a um Deus com letra minúscula. E Paulo, então, trata dessa questão em 1 Coríntios 8. E ele diz, então, verso 1, quanto à pergunta da comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a respeito. Ele escreve à igreja de Corinto. Quanto a esse tema, todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto que o amor fortalece, o amor edifica, o amor traz maturidade. O conhecimento por si só pode deixar alguém orgulhoso. Olha, eu sei a Bíblia quase de cor. Eu sei muita coisa a respeito da fé cristã. Os fariseus se orgulhavam, os escribas, os mestres da lei se orgulhavam do seu muito conhecimento. Paulo fala disso de si mesmo, porque ele era fariseu.
E ele diz: tudo isso que eu considerava muito importante, de repente agora eu vejo que é lixo, porque para mim o que importa é conhecer a Cristo. Mas ele segue no verso 2, dizendo, no texto de 1 Coríntios 8, se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Ou na NVI diz, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quem ama a Deus é conhecido por Ele, pelo Senhor. Quem nos vincula uns aos outros como igreja, e o nosso vínculo para com o Senhor passa pelo amor. Como Paulo diz aos Colossenses, o amor é o elo perfeito. O amor vincula todas as coisas perfeitamente. O amor nos gruda. É a argamassa que une pedras vivas, que faz da sua igreja um edifício para a glória de Deus, como cantamos no primeiro hino. Vejam que os entendidos das Escrituras Sagradas nos tempos de Jesus, os fariseus, mestres da lei, sacerdotes, líderes anciãos, estavam muito, muito longe daquilo que Jesus colocava como ser necessário, ou ser a característica daqueles que integram o reino de Deus, que Ele mesmo traz em pessoa em nosso meio. Numa conversa, num encontro com Nicodemos, que era um fariseu, que era um líder religioso judeu, Jesus foi muito enfático, porque esse homem procurou Jesus na calada da noite, com uma conversa meio mole, por assim dizer, né? Mestre, sabemos que tu és alguém que vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus parece que não escutou essa frase, porque ele vai direto numa outra direção. Ele diz: Nicodemos, seguinte, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, não verá o reino de Deus. Claro que Jesus, mais adiante na conversa com Nicodemos, deixa claro que esse novo nascimento é um nascimento pela fé, pelo Espírito. É o que nos vincula, como agora crianças na fé, crianças nascidas pelo Espírito Santo, filhos e filhas de Deus. Em um outro momento, quando Pedro foi perguntado se o mestre de vocês não paga o imposto do templo, naquela ocasião, em Mateus 18, os discípulos vieram para Jesus com uma pergunta que ela foi feita mais de uma vez. Afinal, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Quem é o bambambam no reino dos céus? E então Jesus chamou uma criança pequena, uma criancinha, e a colocou no meio dos seus discípulos, e em seguida ele disse: eu digo a verdade para vocês, a menos que vocês se convertam, a menos que vocês façam meia volta, a menos que vocês se arrependam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se tornar humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Interessante. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Olhem só, os critérios de Jesus para sermos cidadãos do reino de Deus, um discípulo maduro, o maior, por assim, é converter-se, deixar-se quebrantar, ser convertido pelo Evangelho da graça, se render ao senhorio de Jesus sobre nossa vida, descer do pedestal da autossuficiência. Eu sei, eu posso, eu conheço, eu faço, eu decido. Humilhar-se, tornar-se como uma criança pequena, humilde, dependente do Senhor, que confia de forma radical, sem duvidar, incondicional, que se joga
nos braços do amado Senhor. Então, a questão central na vida cristã não é ser um grande conhecedor da Bíblia. Eu não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que é central. A questão central não é ser um grande conhecedor do Evangelho, da doutrina cristã. Isso é importante, mas a grande questão é: o que fazemos com tudo isso que sabemos? Eu não sei quantos anos, eu sei que alguns aqui que eu conheço há muito tempo, né? O Nerson, né, Nerson? E a gente tem uma caminhada de muitos anos, e outros, então se passam 30 anos aí. Mas quantos anos de aprendizado, quantos anos lendo a palavra, ouvindo a palavra, estudando a palavra, caminhando na palavra. O que fazemos com tudo isso que está aí no seu coração, está aí na sua memória, está aí na sua mente? É um aprendizado de anos e anos. Isso tem redundado em prática, em vida, ou é só conhecimento? Se há um conhecimento absolutamente necessário para ingressarmos no reino dos céus, é conhecer Jesus. E conhecer a Cristo nunca, jamais, é um mero conhecimento cognitivo, informativo. Não adianta você conhecer a história de Jesus, ter lido a biografia dele, os evangelhos. Você não conhece uma pessoa assim. Você pode ler a biografia de grandes homens na história, ou mulheres, e você não pode dizer ao final de fechar o livro, dizer: não faz muito tempo eu li a biografia de Billy Graham, uma vez um livro meio grosso. Eu não posso dizer: eu conheço Billy Graham. Não, eu li uma biografia, só. Pessoas, nós só conhecemos nos relacionando com elas. É esse o conceito de conhecimento que Jesus deseja e demanda de nós: relacionamento. E discipulado implica nisso. Por isso ele chama para seguir. Vem para perto de mim, vem para junto de mim, anda comigo. Aliás, certa feita Jesus estava pregando o Evangelho, falando de quem ele era, para o que ele veio, e diz o texto que muitos judeus creram nele. João 8 está essa história, verso 30 e seguintes. Então Jesus se dirige a esses muitos judeus que nele creram e diz para eles o seguinte: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Se permanecerem fiéis ao que eu tenho ensinado a vocês. Vocês são alunos, não são? Ele não disse: se vocês decorarem os meus mandamentos, vocês serão meus discípulos. Eu creio que muitos de nós aqui, ou também em casa, que têm passado pelo ensino confirmatório, do meu tempo pelo menos, eu quando me flagro falando do meu tempo, eu tenho que rir lá dentro, assim, porque isso foi ontem, né? Mas ridículo, eu via meu pai falando isso, cara, no meu tempo, no ensino confirmatório, ainda tínhamos que decorar muitas coisas. Aí tinha o tal do exame, no dia da confirmação. Era um canto cheio de Jackson, me cite, claro que me foi dado anteriormente, né? Me diga lá, passagem tal e tal, Romanos 12. Aí o que você sabia vai embora e tal, mas isso é decisivo. Isso é o exame para confirmar alguém na fé. Não seria bem melhor dizer: e aí, Piá? Você conhece Jesus? Você ama Ele? Você está disposto a andar com esse Senhor? Mas Jesus segue
Verso 32, então sim, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aliás, versículo meio em moda ultimamente, né? Lamentavelmente tirado do contexto. É claro que, adentrando os porões da mentira, desvendando as verdades, também é libertador. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Conhecer a verdade aqui implica em conhecer aquele que é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é quem liberta. Essa verdade, já chamada Jesus, é libertadora. E é desta forma que nós somos feitos discípulos de Jesus, seus seguidores. E vejam uma coisa muito, muito importante aqui. Jesus em nenhum momento disse, sejam meus discípulos. Quando ele chama o pessoal para segui-lo, ele não diz, sejam meus discípulos. O que ele diz, na verdade, o que ele ordena, ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso ele diz. Vão e façam discípulos de Jesus de todas as nações. Então eu penso que ao falarmos de Jesus para as pessoas, ao proclamarmos e testemunharmos do Evangelho de Jesus Cristo, ao fazermos discípulos de todas as nações, nós estaremos o mais próximo possível daquilo que Jesus espera de nós, seus discípulos, seus seguidores, o que de fato somos pela fé nele. Compartilhar esse maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho Salvador, possibilitando as pessoas a conhecerem Jesus pessoalmente, o que as torna igualmente discípulas de Jesus, novas criaturas em Cristo. Esse é o nosso chamado. É isso que verdadeiros discípulos fazem. Elas falam do seu mestre, falam do seu Senhor, elas transpiram Jesus. Como Paulo fala aos Coríntios, vocês são uma carta viva, vocês são o Evangelho perambulando pela rua, convivendo com pessoas. As pessoas vão olhar e perguntar, mas por que você não está desesperado diante dessa situação? Por que há tanta paz em você? Por que você é uma pessoa alegre? Por que você ajuda essa pessoa, ela não merece? Por que você faz isso, faz aquilo? Como diz Pedro, esteja sempre pronto a responder a todo aquele que perguntar a respeito da razão da esperança que há em vocês. Porque nós não estamos desesperados, nós somos pessoas cheias de esperança, porque temos o Senhor da vida. Sendo quem são, expondo ao mundo aquele que é a razão da nossa fé, da nossa existência, estamos sendo discípulos de Jesus, fazendo discípulos para Jesus. Afinal, quando é que mais aprendemos a conhecer quem Jesus é de fato? Quando andamos com Ele, no dia a dia da nossa vida. Quando nós nos relacionamos com Ele, quando conversamos com Ele em oração, quando ouvimos o que Ele tem a nos dizer pela Sua palavra, pelo conselho do irmão, pelas situações da vida, quando servimos como Ele nos serviu, dando a Sua própria vida por nós, amando incondicionalmente as pessoas. Aliás, repito aqui os critérios de maturidade cristã descrita por Paulo em Efésios 4. O pessoal lá em cima está informado, Efésios 4, 11 e seguintes. É na Nova Versão Transformadora. Eu vou ler um pouco mais solto. Então ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, designou outros para profetas,
Designou outros para evangelistas, para pastores e mestres. Eles são responsáveis, estes acima citados, por preparar o povo santo, a igreja, para realizar a obra do Senhor e edificar o corpo de Cristo, até que, esse é o ponto, aonde essa edificação deve chegar, todos, não alguns, todos, alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, até que todos, amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Vejam que a nossa semelhança a Jesus é o padrão da maturidade cristã. A medida da estatura de Cristo, refletir a imagem do Santo e Eterno Deus, que nos criou a sua imagem que foi distorcida pelo pecado, mas é restaurada pela graça em Cristo. É nessa direção que a maturidade cristã caminha. Verso 14. Então, não mais seremos imaturos como crianças. Então, nem seremos mais levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, de qualquer vento de doutrina que apareça. E então, também, não seremos mais influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Já continua a leitura. Isso não tem como esquecer, isso para mim é quase liga um botão automático. Quem também hoje é o dia do saudosismo. Quem é do tempo aí assistir jornal com o Boris Casoy, ele falava um negócio assim sistematicamente: aqui se diz a verdade, doa a quem doer. Aqui se diz a verdade com amor. Jesus não está dizendo para mentir. A verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser afirmada. Mas nós falamos a verdade em amor. Com sensibilidade. Não que nenhuma patrola passando por cima. Porque na grande maioria das vezes as pessoas sabem a verdade. E você pode usá-la como uma espada e atravessar o coração da pessoa. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, que é o cabeça da igreja. Ele, Jesus, verso 16, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, não algumas, não dá para deixar um dedinho jogado lá num canto, o pé lá no outro, cada parte do corpo de Cristo deve se encaixar perfeitamente e cada parte ao cumprir a sua função específica, que é diferente. Até mesmo parecidas, elas estão espelhadas, as mãos, por exemplo. Se as duas fossem do mesmo jeito e iguais, você não conseguiria pegar nada. Elas têm funções diferentes, mas juntas são complementares. Assim são os dons, são os talentos. Cada parte é chamada a cumprir a sua função específica e ajuda os demais a crescer. Para que, conclui Paulo, todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Bom, é isso, discipulado é isso daí. Tem a ver com vivermos com a nova vida em que Cristo nos deu. Servindo uns aos outros com dons, talentos, recursos que Ele nos deu,
a fim de que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo maravilhoso Evangelho. E então, não se trata inicialmente de fazermos um curso bíblico, estudarmos a Bíblia com alguém. Tem a ver? Sim, não estou dizendo que não, mas vejam, de novo, essas coisas são importantes, mas elas são um meio. Trata-se, isso sim, de colocar a nova vida que recebemos do Senhor Jesus nas suas mãos. Quando servimos e colocamos a serviço tudo aquilo que Ele nos deu, tudo aquilo que aprendemos na caminhada com Ele, aí sim passamos a conhecê-lo melhor e melhor, porque quando servimos, a gente de fato precisa dEle, e Ele está disponível. Quando queremos fazer a sua vontade, é Ele que nos leva e nos impulsiona, porque servimos e amamos como Ele nos amou, e porque Ele nos amou primeiro. Quando nos colocamos, então, à disposição do Senhor, para servi-lo na causa do seu reino, é quando temos a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e conhecemos ao longo de nossas vidas. E é nessa ocasião que nós saímos de foco, saímos do centro e o nosso olhar se volta para Jesus. O que eu quero, o que eu desejo, já não importa mais, porque o meu desejo e o que eu busco é a vontade dEle. Seguir a Jesus é isso, nada menos, mas nada também além disso. Que o Senhor nos anime a andar com Ele, porque é isso que Ele convida. Venha, sigam-me, eu farei de vocês fazedores de discípulos, pescadores de gente. É o que Ele nos chama a fazermos. E a nossa maior tarefa nessa terra é anunciar esse Evangelho que continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.